Aquário, bem-vindo, bem-vindo ao canal Tarô da Noite. Aquarianos e aquarianas, vamos para a sua leitura da semana. Aquário, vamos falar de amor. Aquário, tudo que vocês precisam saber sobre essa leitura tá aqui na descrição do vídeo, ok? Então, é importante sempre dar uma olhadinha. Assim como o meu contato para informações sobre as consultas que eu ofereço e agendamento, ok, Aquário? Então, vamos lá, Aquário, com qual aquarianos aí, né? Com qual grupo de aquarianos eu vou me conectar nessa leitura? Uma leitura coletiva, já sabem, né? Não vai fazer sentido com todo mundo, por mais que seja uma leitura para egrégora de aquário, gente, mas não vai fazer sentido com todo mundo. Pega só o que conversar com o seu momento, ok? Vamos lá então, aquário. Vamos lá. Cavaleiro de Ouros. Vamos entender esse Cavaleiro de Ouros. Dois de espadas. Alguém aqui, Aquário, tá muito devagar, né? Alguém na sua energia tá muito devagar. Você sente que essa pessoa, ela não toma uma atitude, ela não toma uma decisão, ela não sabe se vai, se fica, né? Ela não sabe se casa, compra uma bicicleta. Assim, enfim, você percebe, né, essa pessoa, aqui com certeza, né, aqui para a maioria é alguém que você já conhece, né, que você já tem uma conexão, porque eu tô vendo uma energia de alguém aqui já que tá aí, né, inclusive essa pessoa você percebe, Aquário, e pode ser Aquário também, tá? É só inverter aí os papéis. Você percebe que essa pessoa tá um pouco em cima do muro, né, que ela não toma uma decisão, uma atitude em relação a vocês, né. De repente aí por Aquário, lembra, pode inverter os papéis aí, mas se você sempre falar em relação a essa pessoa, em relação a Aquário. Mas de repente para Aquário, Aquário de repente já gostaria aqui de ter uma definição com essa pessoa, só que essa pessoa está muito devagar em relação a isso, né? Ela tem as dúvidas aqui dela, né? Ela tá um pouco aí em cima do muro mesmo, indecisa, né? Aqui. Essa pessoa que é libriana, né? Igual a mim. Gente, piadas com librianos eu posso fazer, né? Porque eu sou libriana. Mas aqui estamos falando com aquário, assim. Mas eu digo assim, eu brinquei, né? Essa pessoa tá tão indecisa, é libriana. Enfim, tem uma indecisão aqui, né? Tem uma falta de atitude, né? Que aquário percebe isso, e isso é claro, né? Aquário é chato, né? É chato mesmo. Vamos entender mais aqui essa energia. Vamos ver quais são as outras mensagens em relação a isso. Entendi. Entendi, tá? Por quê, né, Aquário? Por que essa pessoa tá indecisa, tá em cima do muro, não toma uma atitude? Porque essa pessoa aqui tem feridas, né, Aquário? Essa pessoa pode ter acabado de sair de um relacionamento, né? Eu olhei aqui no fundo, tem um Papa. Ela pode ter acabado de sair de um relacionamento do qual ela enfrentou muita coisa, né? Que pesou, né? Com esse 9 de paus. Ela foi até o limite dela aqui, aguentou muita coisa, se machucou, né? Se feriu. E ela aguentou por muito tempo, me parece, viu? Dentro de uma situação aqui que pode sim ser uma outra conexão com outra pessoa, uma outra relação com outra pessoa. Olha, para alguns casos, essa pessoa ainda tá com essa pessoa, com essa outra pessoa, nessa outra conexão. Para alguns casos, ainda pode estar, na verdade. Por isso que ela não toma uma atitude, uma decisão aqui. Porque em alguns casos, essa outra pessoa, claro, essa conexão, ela ainda está num relacionamento aqui, com outra pessoa. Em alguns casos, em outros, ela já pode ter saído dessa conexão, mas ainda tem marcas. E por isso que ela fica em cima do muro e não decide, né? Não agiliza aí as questões, né? Tá? Uma leitura coletiva aqui, né? Cada um tem uma história aqui, enfim. Mas são essas as possibilidades que estão me vindo aqui, tá? E aí, Aquário, essa história é sua?
Eu acho que é uma leitura meio, muito específica aqui, tá? Tô sentindo que é mais específico mesmo. Vamos lá. Mais o quê? Mais o quê, tarô? 8 de copas. Energia não mente, né? Se ela ainda está numa relação, como a gente tinha visto com o Papa que veio, né, que eu falei, ela vai deixar, tá? Essa situação, tá? Ela vai deixar 8 de copas aqui. Se ela já deixou, tá só confirmando aqui, tá? Tá só confirmando que ela já deixou uma situação aí que ela chegou no limite, mas que ela ainda carrega aqui algumas marcas, sabe? Algumas feridas aqui, tá? Por isso que tá difícil para ela, Aquário. Tomar uma atitude, uma decisão em sua direção. Só que tem uma coisa aqui, tá? A gente abriu um Cavaleiro de Ouros, tá? Que é muito lento, sim, né? Que ele tá fora do cavalo e tá ainda andando, né? Mas essa pessoa, Cavaleiro de Ouros, por mais que ela não esteja ainda fazendo os movimentos na velocidade que você gostaria, porque ela está carregando ainda algumas feridas, alguns traumas aqui, saindo de um relacionamento, ou que já saiu, mas que ainda está difícil aqui para ela, no fundo, essa pessoa sabe que quer Aquário, que quer ficar com Aquário. Só inverter os papéis se for o caso, tá? Só que ela tá insegura. Entende? Ela tá insegura. Tá? Por conta dessas questões aqui. Mais o que aqui, tarô? Ás de paus. E sim, tem movimento, né? Tem movimento. O que tava lento, tá? Ou seja, né? O movimento dessa pessoa aí que tá muito lento começa a andar assim, tá? Mundo no fundo. Começa a andar assim, tá? Aqui, inclusive, tem para quem não, enfim, para quem por algum motivo não tá falando com essa pessoa, tem algum movimento, tem alguma mensagem aqui. O que tá me vindo muito com esse ás de paus aqui é que essa pessoa, ela é como se ela finalmente tomasse uma consciência de que ela precisa fazer alguma coisa, né? Entende? Uma consciência de que ela precisa fazer alguma coisa, que ela precisa tirar essas vendas aqui e tomar uma atitude. Por quê? Porque para alguns aqui, para algum grupo aqui, essa pessoa já deixou essa outra conexão dela, essa situação, ela já saiu, né? Entende? E aí ela pensa, em alguns casos ela vai pensar, não posso deixar isso aqui, essas feridas, atrapalharem o meu futuro amoroso, né? Então, em alguns casos, sim, essa pessoa vai fazer esse movimento, finalmente, né? Porque para muitos aqui, isso tá demorando. Para muitos aqui, isso tá demorando, né, Aquário? Eita! Não vou aceitar nada, não. Para alguns aqui tá bem demorado. Mas movimento, tá? Vem movimento aí. Ou seja, isso muda, tá? Isso muda. Rei de ouros, tá? Isso muda, ela faz esse movimento sim. E aqui tem, inclusive, uma decisão dessa pessoa de realmente tornar sólido algo com Aquário. Porque, como eu tinha dito, lembra? Cavaleiro de Ouros, né? Que lá no fundo, mesmo com toda aquela indecisão, ela sabia, ou ela sabe, o que é Aquário. Cavaleiro de Ouros, é o cavaleiro mais, assim, bom moço do tarô, né? É aquele que vai devagar, mas chega lá. E aqui a gente tem o Rei de Ouros, ó. Do cavaleiro vai pro Rei de Ouros. Tá? Mais aqui, o que mais? O que mais? Exatamente, e assim, o que estava parado realmente ganhou movimento aqui, tá? É porque, assim, o tarô, ele tem que contar toda a história, né, pra gente entender. Então, se essa história é sua, saiba que tem movimento aqui. E é rápido.
Então, para alguns que ainda não aconteceu o movimento dessa pessoa, pode acontecer em breve. Não vou dar data, gente. Tarô não existe data no tarô. Não tem isso, tá? É rápido, ponto. Tá? Ah, rápido é relativo. Sim, concordo, é relativo. Pode ser dias, pode ser semanas. Mas para quem é essa leitura, é um movimento que essa pessoa, como se ela finalmente saísse de cima do muro, como se ela finalmente, a ficha caiu, a ficha caiu. Olha a ficha aqui caindo nela. Olha essa iluminação aqui na cabeça. A ficha caiu, como se fosse isso, e ela toma uma atitude. E rápido aqui. Rápido nesse sentido, a pessoa estava devagar, mas isso muda e é rápido quando muda, entende, Aquário? Tá? Que babado. Comenta aí se é a sua leitura, se é pra você, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.